Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da série Em Movimentos. Eu sou Maristelo Leite e no episódio de hoje apresento a fala de Renata Facuri, musicista e coordenadora da Escola Municipal de Iniciação Artística, a EMIA, uma instituição pública e gratuita fundada nos anos de 1980 que trabalha diferentes linguagens artísticas com crianças entre 5 e 13 anos de idade e localizada na cidade de São Paulo. Nestes tempos de pandemia, somos provocadas a pensar o papel da arte na educação das crianças e os desafios decorrentes das desigualdades sociais sobre o acesso a experiências estéticas, desde o acesso ao teatro, à música e à dança, até aos desenhos e fotografias. Enquanto aguardamos a vacina, fiquemos com a fala de Renata. Olá, fui convidada pela Márcia para falar neste momento de pandemia. Meu nome é Renata Facuri. Sou musicista e trabalho em duas frentes. Sou coordenadora pedagógica na EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística, que, como o próprio nome já diz, é uma escola de artes. Uma escola de artes para crianças que respira teatro, dança, artes visuais e música. E professora de música numa escola bilíngue da rede privada. Fomos pegos de surpresa pela pandemia e, de repente, nos vimos estanques, quase que paralisados frente a uma mudança radical. Com isso veio o medo, dúvidas e incertezas. A permanência absoluta no lugar que é a nossa morada faz com que nos afastemos de uma vida de movimentos para fora, mas a vida dentro continua e é nesse contexto que ocorrem grandes mudanças. Estamos aprendendo a fazer de formas diferentes o que antes da quarentena era tão fácil, sistemático, presencial. Para tudo isso, nos vimos frente à necessidade de reestruturarmos o convívio com o outro, através de mecanismos que até então nos pareciam tão frios, isoladores de emoções e afetos, pouco sensíveis, pois se limitavam a telas e cliques em teclados, cliques em câmeras, lives, aulas online, filmes, PDFs. Hoje, nesse agora, esses mecanismos são determinantes nas nossas jornadas de convívio e compartilhamentos de saberes. Mas é para todos. De um lado, as escolas privadas que bem ou mal oferecem os serviços de aulas online para um grupo grande, mais seleto. Do outro lado, as escolas públicas com crianças que já estavam desamparadas por dependerem de uma instituição mal gerida e desorganizada, e posso dizer ainda, quase que desprezada, e que neste quadro de pandemia se encontram sem nada. Se já existia um abismo entre escola pública e privada, agora ele está escancarado, cuspindo em nossas caras o tempo todo. Como atender um público que tinha o espaço da escola como lugar de aprendizado, de se alimentar e ter um mínimo de esperança? Num país em que milhões estudam em escolas públicas e destes milhões, uma porcentagem altíssima não tem acesso à internet, como fazer para que o abismo não fique ainda mais largo? O problema está dado. Se antes a educação pública era empurrada com a barriga, agora se instaura a vergonha da realidade nua e crua, que uma enorme parcela de brasileiros estão sem estudo e alguém é responsável por isso. E não é o vírus veio para desmascarar, escancarar verdades. Mas e nós, professores? Penso que nosso papel nesse momento é de olhar de forma cuidadosa e generosa e lembrar que essas crianças fazem parte de um coletivo que devemos cuidar. Dentro deste coletivo, cada indivíduo tem maiores ou menores possibilidades e devemos atender ao maior número possível. O principal aqui é manter as conexões, transmitirmos ideias, pensamentos e propostas que mantenham vivo o caráter do pensar sobre e manter a capacidade de reflexão ativa. Não deixar a vista escurecer para a realidade que a pandemia nos traz, não perder a noção da realidade do que estamos vivendo. Abrir a janela para que todos enxerguem a mesma coisa. Talvez alguns olhem somente através de frestas, mas muitos abrirão a janela inteira e não deixarão esta realidade escapar ou ser esquecida. A diferença, que já era grande, ficou ainda maior e com o fim da pandemia, que um dia chegará, ficará a pergunta, o grito. Mudanças efetivas acontecerão? Nossos governantes conseguirão, nem que por um instante, olhar o humano de outra forma? Pelo menos para nós que estamos juntos, que nossas janelas não se fechem e fiquemos atentos ao futuro.